Santa noite, queridos e amados combatentes. Santa noite, Hugo Sanches. Santa noite, queridos e amados combatentes. Santa noite, Raquel. Hoje a Andréa nos deu o bolo, né? Não veio. Então, tia Kel está ali. Santa noite, tia Kel. Seja bem-vinda. Deixar as vezes para Hugo Sanches para acolher os nossos convidados, muitíssimos queridos. Ah, sem dúvida. Nossos convidados hoje são mais que especiais, viu, Raquel? Filma aí bem eles, que hoje... Hoje a conversa é de 4 horas. A Luíra conversa muito, então assim, vamos controlar a Luíra, Vocês né? viram que Hugo também, né? O Eliezer eu sei que não conversa muito, assim, aparentemente, mas acolheu o Eliezer, fundador da comunidade Santa Cruz, sua esposa, Regiane, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. É uma alegria, é um prazer ter vocês aqui. Já fizemos um podcast com o Eliezer, né? Isso, que bom que hoje agora é com a família, com a Isso esposa, mesmo. né? Vai ser muito bom, né, Luíra? Eliezer, seja bem-vindo. Regiane, sejam Muito bem-vindos. obrigado. Para nós é uma grande alegria estar aqui, né? Pessoalmente também, nesse momento aqui, vivendo este podcast e falando daquilo que é a nossa vida, né? Então isso que é o mais importante. Eu acho que a gente falar aquilo é a nossa experiência, aquilo que nós vivemos e aquilo que nós buscamos a viver. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Deus abençoe. Então, Santa Noite, para mim também é uma grande alegria estar aqui, né? Dividindo um pouco desse tema que para nós é em comum, né? Somos família, né? Todos somos família e é uma grande graça poder estar aqui com vocês, viu? Eles que são pai de 6, não é isso? Isso mesmo. Hugo disse que é a meta. Estamos no meio do caminho, viu, Raquel? Eu vinha pra cá, Eliezer, eu digo, nós estamos com metade, né? 3, Estamos então... com metade, né? A meta é Eliezer. Mas é fundador, a meta é Eliezer. Amém, né? Se for da vontade de Deus, que assim seja. Isso Assim mesmo. seja. Isso mesmo. A gente sempre brinca, né? Porque quando a gente chega com os meninos, 3 crianças, né? Uma idade próxima, é inevitável. Onde a gente entra, todo mundo. Parece a atração do momento quando a gente chega com as crianças. Imagina chegar com 6. Como é que deve ser, né? O Eliezer sabe bem, ele sabe bem como é isso, né? Não, sempre foi assim realmente como se fosse uma atração, né? As pessoas ficam surpresas, as pessoas às vezes até ficam meio indignadas. Falam, né? Quantas vezes a gente vai no mercado, mas é tudo filho de vocês? Perguntam se é do mesmo pai, se é da mesma mãe. Tem situações que a gente fica até sem saber o que dizer, né? A gente leva muito... procura não dar, né, tanta importância aos comentários, porque tem comentários que são desnecessários. Mas, assim, a gente procura ver essa beleza, né, de sermos diferentes, né, no mundo que, às vezes, não aceita, né, essa diferença. Então, sempre foi impactante, né, aos olhos dos outros. Mas, para nós, é algo que preenche, né? É o nosso chamado e a gente é muito realizado com isso, né? Nos exigem muito. Muito mesmo. Mas eu sempre falo, né? Nada mais gratificante. Nossa, hoje de manhã, hoje eu me arrumando. Aí José Maria, ele sempre elogia, né? José Maria é o de 2 anos. Mamãe, você tá linda. Que lindo. Um dia, esse foi o mais engraçado. Um dia o chegou, tinha feito a barba, cortado o cabelo, aí foi brigar com o Bento. Bento é o de 3 anos, né? Aí, eu não sei o que foi que ele fez aí. Tu deixa essas coisas pro bastidores. Né? Aí Hugo, olha, Beto, não sei o que. Mas você cortou o cabelo. Você tá ali, daí o pai. No meio da briga, né? No meio da... Aí desmontou o pai, viu? Olhou assim. Foi, filho. Mas é uma bênção mesmo. Muito nos custa, né? Mas muito também nos vale, né? justamente. E você vê, né, nessas simples exemplos, eles nos ensinam a tirar o melhor de nós, né? Claro que a gente, como pais, também precisa corrigir, precisa educar, mas no meio, né, de tudo isso, eles vêm e com a inocência, com né, o amor deles, eles nos ensinam a sermos melhores, né? Cada dia, cada um de um jeitinho diferente, né? Cada um do seu jeito. Eu falava, né, ontem para a Regiane, que os meninos me ensinam. Um parece muito comigo e o outro é muito diferente. Aí um me ensina a ser melhor porque parece muito comigo e o outro me ensina a ser melhor porque é muito diferente de mim. Então eles nos cobram demais para que a gente seja sempre melhor. Porque se a gente quer ser santo, muito mais queremos que eles sejam. Sim. Com certeza. E esse é o nosso grande papel, né? Essa busca de mostrar para eles, porque não é com palavras que nós vamos educar eles, e sim com exemplos. Né? A família, vocês estão ainda com crianças pequenas, nós já estamos com nossos filhos maiores, né? Já tem filho
se formando. A Giovana se forma agora, esse ano. Já é o último semestre dela em psicologia. Luiz Felipe também já se forma no que vem. Tem 19, a Giovana 22. A Ana Carolina com 18, agora vai fazer 18. Maria Eduarda vai fazer 16. A Thalita 13. E aí a Lorena que fez 5. Mas assim, passa muito rápido. Parece que foi ontem que eles eram pequenos, que nós estávamos vivendo a mesma situação que vocês. Não ter braço para segurar todo mundo, sabe? Comprando um carro maior para colocar eles dentro, para poder levar todo mundo. E hoje, né, já cada um, os mais velhos já têm seu carro, já estão fazendo namoro, já estão vivendo outra realidade. E passa muito rápido. Então, assim, que nem você disse, né? Custa. E quem tem a família numerosa sabe disso, principalmente quando são muito próximos uns do outro. Nos custa muito, mas vale muito. Hoje, se a gente tivesse saúde, né? Acho que nós retornaríamos, assim, saúde de idade, né? Para fazer isso, que graças a Deus as pessoas Pique, né? Pique para isso. Precisa, então, acho que né? se desse, né, para voltar e fazer novamente, faríamos, porque assim, é uma bênção, gente. É uma grande graça e ver os filhos também crescendo, né? E vivendo a experiência em Deus e buscando também esse caminho. Então, aí você para e pensa assim, não, está valendo a pena. Né? Valeu a pena tudo que eu vivi, tudo que eu renunciei, porque existe muita renúncia, vocês vão perceber isso. Existem renúncias naquilo. Nem sempre vocês conseguirão ir nos lugares que vocês queriam ir. Nem sempre vocês vão ser convidados para ir em lugares também. Por quê? Sim, por conta, né? Se você, como é que você vai convidar o Eliezer e a Regi e não vai chamar os filhos, né? Então, até hoje a gente enfrenta essa realidade, né? Mesmo eles sendo maiores. Hoje ainda mais porque existem os namorados, né? Então, você fala, vão lá, daí você não sabe, mas será que leva, será que não leva? Porque são muitas pessoas, né? Então, tudo isso influencia, né? São renúncias que a gente precisa viver, mas que hoje a gente olha em cada um deles, né? E vê que valeu a pena e sempre vai valer, né? Então, independente de qualquer coisa, as renúncias sempre valem a pena, né? E nada melhor que uma casa cheia. Nossa. É uma alegria. Nós somos suspeitos, né, para falar disso. Vocês sabem bem, né, como é. Lá A em gente casa, gosta né? muito. Só eu e minha irmã. E a gente sempre foi muito, muito unida mesmo. E eu sempre falei, olha, a melhor coisa que a gente pode dar a um filho é um irmão. Nossa, as pessoas se preocupam muito. Filho custa muito financeiramente falando, né? Custa mesmo, e tem que custar. Né? Eles têm que custar tudo da gente, não só financeiramente, né? Como a gente falou, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, tudo. E tem que custar, porque eles valem muito, eles são almas. Né? Então, eles têm que custar muito. E eu sempre dizia que eu quero ter filhos próximos, mas eu não imaginei que ia ser tão próximo. Cada gravidez era um susto lá em casa, né, Hugo? Verdade. Luíra sempre, né, como ela era bem próxima assim da irmã, ela disse, olha, o melhor presente é um irmão e eu quero ter próximo assim, bem próximo. E eu fui nesse embalo, né? Mas que alegria, como é bom tê-los, né? O Eliezer falava, vocês falavam, e eu vi uma vez o professor Vitor Salles, ele falava o seguinte, né, falando assim de paternidade também, muitos filhos, tá? Tem 4, né, eu acho. Não lembro. Aí ele dizia assim, eles dão muito trabalho, como a gente sempre diz, né? Eles dão muito trabalho, muito. Mas a alegria que eles nos proporcionam é bem superior. Supera tudo, é bem superior a esse trabalho, né, aspas, que eles dão ali para criá-los, para educá-los, enfim, para formá-los. Mas a alegria é muito grande. Então, a gente... E, tipo, você enxerga isso diariamente, todos os dias. É cansaço, né? Mas, assim, chegou em casa, valeu tudo. Entrou ali no quarto para ler, para rezar, para botar eles para dormir, valeu tudo. Você vê que não tem cansaço ali. Você deita aí, Luíra, não deita não, deita aqui um pouquinho com ele. Né? Luíra quer estar para dormir, eu quero ficar com eles lá. Deita não. Mas vale muito. E é extraordinário isso, é fantástico. E assim, ver famílias como vocês, com muitos filhos e que, noutras idades, por exemplo, diferente da nossa, e falando assim, com essa alegria. E com essa propriedade. Com essa propriedade, isso. A gente vê que o final é muito bonito, assim. Claro que não chegou ainda ao final, né? Mas, né, outros casais que já estão à frente, que nos deu esse exemplo. Mas eles já têm, né? Abre aspas, filhos criados, né? Sim. Que pode dizer, não, deu certo. Né? Porque vai chegar um momento, né? A gente tem o início
da nossa paternidade, maternidade, ele vai até um tempo. Depois as crianças já começam, a gente chama de criança ainda. Os Sempre, marmanjos né? lá, Vão ser sempre nossas crianças. Deixamos né? as crianças em casa, mas não são mais crianças, né? Eles já sabem o que fazem, já têm a sua opinião, já decidiram o que vão ser, né? O que vão fazer. Já tem suas responsabilidades, né? Diferentes das nossas, né? Um chamado de Deus também, né? Para viver, para se entregar, então... E aí você percebe que valeu a pena. Aquela sementinha que foi lá plantada, que ficamos cultivando, cuidando, hoje, né, já começa floresceu, a crescer, né? já está dando frutos também, porque já começam a dar frutos também nesse sentido. Então, isso é assim muito... É uma recompensa que não tem, né, impagável. Só que, claro, né, todos nós sabemos, cada um... Eu sempre gosto muito de falar sobre isso, porque a nossa família não é perfeita. Nós não temos... aquela... Né, mas eu não posso reclamar dos meus filhos. Eu não posso reclamar da nossa família. De forma alguma. Seria muito injusto se eu reclamasse. Mas como toda família tem suas dificuldades, tem seus desafios, tem os problemas que a gente precisa resolver. Mas assim, quando nós nos unimos, a gente vê assim, puxa, que benção. Muitas vezes a gente fala, quando a gente deita lá, eu e o Regiane, antes de eu dormir, a gente fica pensando, falando, nossos filhos são uma benção. Dão aquele probleminha, deram aquele... fizeram aquela situação que às vezes não foi tão bom, mas você começa a perceber que existe um princípio, existe um propósito plantado, enraizado já no coração deles, e que depois que eles crescem nós não precisamos mais ficar falando, porque eles mesmos sabem disso. Então aí você vê que o papel do pai e da mãe funcionou, né? Que aquilo que a gente ensinou, aquilo que a gente plantou já está enraizado. E agora a partir de quando eles crescem é com eles, né? Cada um tem que fazer. Dar os passos, né? E assim, isso é muito bom, porque né, de se ouvir de pessoas que já criaram, né, os filhos e tudo. Porque é uma coisa que a gente sempre fala lá em casa, né? A gente tem que fazer nosso papel, porque é muito difícil. Meu Deus, educar é muito difícil. Muito difícil. A gente fala assim, não. Aquele não para aquilo tem que ser 1.500 vezes durante um dia só. Porque não é fácil. E no outro começa tudo de novo. E no outro começa tudo de novo. Mas a gente até partilhou aqui que... Não sei se a gente partilhou no podcast, né? Que na primeira reunião que teve com a coordenadora e com a professora de Bento, né, ela veio falar, porque como a gente falou para vocês, no colégio dele tem texto, tem adoração, tem tudo isso. E elas falavam que conseguia ver como ele era piedoso, né? E falando do comportamento dele. Porque às vezes a gente olha assim e pensa, meu Deus, não vai dar certo, porque a gente fala e parece que não entra. Mas os passos que eles começam a dar sem a gente ter esse retorno, a gente olha assim, a gente erra também. Sim. Muito, a gente erra muito. A gente cai muito, não somos perfeitos. A gente sempre fala aqui também no podcast, porque... A gente chega aqui falando, as pessoas podem pensar, não, é maravilhoso, a casa de Luir e Hugo são perfeitos. E a gente sempre gosta de deixar claro que não é. Sim. Mas quando a gente recebe um retorno desse, né, que foi muito bem elogiado, graças a Deus, Bento, a gente diz, meu Deus, a gente está errando, mas também está acertando. Né? A gente está errando e está acertando ali também. E é interessante falar isso também, de mostrarmos que nós somos família normal, como todas as famílias. Né? E como que nem nós temos a quantidade de filhos, um é diferente do outro, né? E eu estava lembrando, assim, até falando isso para a Regiane hoje, até nós indo tomar café, nós estávamos lembrando da situação, que cada um é diferente do outro. E eu lembrava de uma situação, porque o Luiz Felipe, que é o único menino, ele é todo... Só Luiz Felipe? Só Luiz Felipe. E aí TPM. Lá em casa é difícil, hein? Vou dizer, viu? Ele e o Eliezer, né? Só aí, rapaz. E ele é muito parecido comigo, a minha personalidade é muito parecida. E a gente, assim... teve muitas dificuldades com ele na escola, porque o menino era arteiro demais. O que eu fui arteiro, acho que ele também foi. Né? Mais ainda do que eu, talvez. Mas assim, ele dava trabalho na escola. Sabe? Ele e ela toda tinha que ir lá ver o que tinha acontecido, porque ele tinha brigado, ele tinha feito não sei o quê. E aí a gente começou e falava, ensinava do jeito que fazia para a Giovana ou com a mais nova na época, e não adiantava. Ele não captava, ele, sabe, ele fazia parecer que era a personalidade dele, fazia ele realizar aquilo. E aí a gente começou a perceber que o Luiz era muito competitivo. Né? Até hoje, ele é muito competitivo. Ele gosta de desafio.
E E gosta de ganhar. É isso mesmo, ele não gosta de perder. Ele faz tudo pra ganhar. Ele é muito decidido. Quando ele coloca uma coisa na cabeça. E aí, ele tava ele jogando videogame, só gostava do computador. E a Regiane ficava incomodada com aquilo, né? Porque com aquela idade adolescente gostava muito. E a Regiane falou: você tem que sair disso, vai fazer alguma coisa. Não sei o quê. Aí ela teve a inspiração e falou pra ele assim: por que você não vai aprender a tocar violão? Porque eu não quero, mãe, não gosto. Ela disse assim: você não gosta, não quer ou você não vai conseguir? Eita, aí, Eu cheguei a falar, Falou eu duvido assim. que você E eu aí duvido. para um competitivo, meu amigo, Irmão, desafiou ele. Mãe, você acha que eu não tenho capacidade de tocar um Eu violão? acho, porque você só fica nesse Você computador. o teu tempo é computador. Sabedoria da Tem mãe que aí. saber Gente, falar. Foi. O menino pegou. Então Acho tá que uma bom. semana. Uma aí. semana. Ele aprendeu a tocar violão sozinho. Sozinho. Assistindo vídeo. Hoje ele toca, ele é um ministro de música. Ministra, aham. Ministra, canta e ministra para os jovens, assim. E ele toca na missa, e assim, maravilhosamente. Não é porque eu sou pai, né? Mas Paizão A gente aí, puxa paizão a aí sardinha pro conta, nosso né? lado, né? Faz Mas- parte, né? ele canta muito bem. Ele manda muito bem mesmo. Mas foi por um desafio, sabe? Ela usou. E daí o que aconteceu? Como ele começou a tocar violão, ele começou a realmente deixar um pouco mais o tempo dele, porque gostou da música, começou a fazer, começou a se enturmar. Daí ele é muito líder, então assim, as pessoas começaram os meninos lá, quero aprender. Daí ele começou a junto ensinar a tocar violão também. Então formaram um grupo de pessoas ali na comunidade que tocam violão, que fazem, né, os jovens com ele. Assim. E muitos imitam até a maneira dele fazer, assim, ele atrai. Então, assim, a gente precisa ter essa pedagogia para cada um, sabe? Entender. E foi, assim, algo bom para ele. Foi um desafio, mas que trouxe ele, assim, a ter uma realidade de que realmente ele pode fazer outras coisas, né? E assim, não desmerecendo, né, as famílias menores, porque cada um tem um chamado, né? Nem todos, né, temos o chamado de ter uma família né, grande, numerosa de filhos, né? Cada um tem o seu chamado e a gente precisa descobrir isso. Mas eu vejo que o grande desafio dos pais, né, de uma família numerosa é esse, né? Porque a gente precisa muito pedir para Deus a sensibilidade e a sabedoria de lidar com cada um, porque cada um é único, é diferente, é especial, né? E como a Luíra falou, a gente erra muito, né? E às vezes no meio de muitos, né, entre aspas, a gente acaba temos que cuidar muito para não focarmos somente em um, para deixarmos o outro meio de lado. Cada um tem uma necessidade, por exemplo, essa dinâmica de desafiar já não serve para as outras meninas, né? Por quê? Porque elas não são assim. Então, a gente tem que ter, né, pedir muito para Deus essa sabedoria, essa sensibilidade de saber lidar com cada um, né? E é um desafio bem grande, porque nem sempre a gente sabe o que fazer, né? Às vezes os desafios se apresentam, às vezes a gente vê que está ali sofrendo, passando por uma dificuldade, e fala assim, mas eu acho que eu vou fazer igual a gente fez com o Luiz Felipe. Não dá certo. E daí o que fazer, como agir? Se não for Deus nos conduzindo, né? A gente acaba... Nós não temos curso para ser pais, né? Sim, ninguém, né? Quem nos dá sabedoria para ser pai e mãe é o Espírito Santo. É o Espírito então, assim, Santo, só ele. e também não é aquilo que eu estou falando, vocês estão falando aqui, que de repente a pessoa vai, vou aplicar a mesma coisa na minha casa. Não vai dar certo, né? A gente Sim, tem que às ter vezes que dá certo para nós, não dá para vocês e vice-versa. Cada um né? tem uma maneira. E isso é muito importante também, a identificar realmente essa identidade familiar, né? Que a gente precisa. Claro que algumas coisas são parecidas, mas nem tudo que nós fazemos, o que vocês fazem, né, vai ser igual na minha casa. E a gente tem que ter essa sensibilidade, saber, porque senão a gente engloba tudo, né? E quer que todo mundo siga a mesma regra, a mesma situação, e não dá certo. Então, é um desafio. Ser família, mas gratificante demais. Não, e interessante observar eles falando, porque assim, eu ouvi muito isso, totalmente contrário, né? Assim, muitos pais diziam, acho que até meus pais diziam isso. Eu criei esses meninos iguais. Né? Que é o grande erro, né? Hoje a gente, assim, né? Claro, tentando assim, acertar também, né? E nossos pais, né? Não tiveram tanta informação como nós temos hoje também. É diferente. Hoje em dia a gente tem onde recorrer. Deixa eu ver aqui como eu posso melhorar nesse sentido. Eles não tinham, né? Isso.
Não, e justamente isso, é assim, às vezes os pais dizem, né, a gente diz, tratei esses meninos iguais, e um saiu por um caminho e o outro saiu por outro, mas justamente porque eles não são iguais, Sim. não é esse tratamento igual. Luíra fala muito de conhecer seus filhos, né? Luíra fala muito isso e aplica muito isso, né? De tentar conhecê-los ao máximo nessa individualidade. E vendo vocês falando, essa assistência do Espírito Santo, né? Pedir essa sabedoria E Nossa para... Senhora. Com certeza, né? Sim. Quem é mãe sabe, Sim, tanto que a gente sai da sim, nossa... sim. Inclusive, até, né, Elias, eu comprei o devocional, disse, ó, aí a Raquel, não era Raquel? Pra quem é que tu vai? Isso aqui é pra Luíra, Nossa Senhora do Equilíbrio, que é pra ela manter o equilíbrio, né? Os meninos lá em casa, vou dar pra ela ler, pra ela, né, fazer as orações. Mas essa assistência do Espírito Santo também, nós que vivemos, né, comunidade, né, vocês fundadores, comunidade também, e quem nos assiste também, sempre pedir, e que vive ou não em comunidade, sempre ter essa sabedoria de pedir essa assistência do Espírito Santo para conduzir essas situações, essas mais diversas realidades que nos aparecem. Eu vi vocês falando e Regiane falando, né? E uma das coisas que eu peço muito a Deus, e eu até comento muito com o Luíra, é que saber tratar cada um mesmo, para não deixar... O que eu acho que o nosso grande receio também, como tem muitos filhos, você falava, é esse, de às vezes faltar para alguém, ou não ser o que deve ser para aquele filho, para aquela necessidade. Sim, e a gente, claro, tem que clamar isso, mas a gente também tem que ter um cuidado para que a gente não se culpe, né, por certas coisas que a gente não alcança, né, não que seja, né, motivo para a gente estacionar. Mas, por exemplo, nós temos os 6. Alguns são muito expressivos, conseguem conversar, são carinhosos, chegam, todos são, né? Mas conseguem expressar isso fisicamente, verbalmente, né? Já tem outros que são quietos, que gostam de ficar, né, na sua, mas nem por isso, né? Não é por isso que estão com problemas, que estão não estão suportando alguma coisa ou não estão, né, querendo dividir conosco. Então, é um desafio, porque nesse momento a gente fala assim, puxa vida, acho que o que eu estou errando que a minha filha, né, não quer conversar comigo, já que a outra conversa muito, né? Então, a gente saber também pedir para Deus nos dar essa docilidade de entender o temperamento de cada um, né? E muitas vezes, como a Luíra falou, um é parecido comigo e outro não, né? Então, aquele que é parecido com a gente, conforme eles vão crescendo, a gente acaba batendo muito de frente. É aquele que a gente mais briga, é aquele que a gente mais discuta. Por quê? Porque a gente se vê nele, né? E lá em casa, para mim, é pior, porque todos, né, a maioria são meninas. Então, tem vezes que eu me vejo ali, né, a Regiane ali. Eu falo, meu Deus, né? Então, a gente pedir para Deus, né, essa graça da gente ir além, né? É o meu defeito, é o meu limite, às vezes é parecido, mas eu preciso superar esse limite em mim. Como eu ajudo ela a superar também, né? Coisas assim. Né? E é a linguagem do amor. Cada um expressa Isso. de uma forma, Sim. né? Isso tem que também estar muito compreendido, porque senão a gente acaba achando... E também queria deixar aqui para vocês, para quem está nos assistindo, que nós não precisamos nunca ter medo de errar. Porque às vezes o problema maior na família é que a gente tem medo de errar. Mas eu errei. Eu não posso errar. Não, a gente erra. E toda vez que a gente errar, retomar. Corrigir, sabe? Não permanecer no erro, porque errei, vou manter a minha palavra. Porque às vezes a gente tem que reconhecer, eu errei. Às vezes a gente tem que pedir desculpas, Sim, né? Pros filho, filhos. me desculpe errei. porque eu fiz isso. Fiz isso, Não, briguei contigo, e falei isso. uma coisa, fui injusto, sabe? E isso é muito bacana no sentido de como o casal, quando ele está em unidade também, um às vezes diz, "Ei, tu exagerou ali, Sim, né?" sim. O pai sempre exagera, né? Não é bem verdade, né? Mas... Pode ser mais. Porque eu fico brincando, dizendo, olha, a gente briga. E quando o pai vem brigar, a gente sinto como ele brigou. Foi muito. A gente não diz, mas o coração fica ali. Não, podia ter sido um pouquinho menos. Mas assim, é interessante também, isso vocês vão percebendo, né? Com certeza, que assim a gente percebe também. A diferença do olhar do filho para com o pai, né? Ou para com a mãe. A mãe fala, e chama, e parece que eles entram por aqui e por aí. O pai chegou e falou uma vez. Não, Luíra, Hugo vem aqui. Luíra, tu não tá aí. Porque eu digo, tu quer que a parte chata, que é nosso, né? O pai tu quer que a parte mais Olha, difícil mas é seja porque eu já comigo, passo né? o dia todo brigando. Ele chega do trabalho, eu disse, encerrei, agora é seu horário. E aí eles percebem essa diferença. Óbvio, meu pai, era que eles chegaram.
Então, assim, Sim, nem não, que a né? gente Não que seja o pai seja melhor brabo, do que a mãe, ou seja, que uma mulher falou, o brabo ou não. Mas a mãe acaba tendo um papel um pouco diferente, né? Porque é aquela, às vezes se torna até a chata, né, da história. Porque você tá ali, né? É como fala assim, o pai vai chegar em casa, vai falar, junta o teu chinelo daqui. Alguns fazem, né? Mas quem que se preocupa Esses com os pequenos detalhes, né? Queira ou não desmerecendo os homens, né? Mas somos nós mulheres, São né? as nossas diferenças, né? Sim. Invariáveis e naturais, né? Sim, e isso faz parte, né? Até para eles verem a figura, né? Masculina, feminina, para eles também viverem, né? Muita coisa que a gente falou nesse final de semana e tudo, de viverem a sua identidade verdadeira, né? Como família, como pessoa, e tudo isso é trabalhado, né? Desde o berço, né? Desde o comecinho. Luíra, espera aí, deixa eu compartilhar. Vamos pedir para porque a verdade. conversa tá tão boa que eu esqueci até de pedir para compartilhar, Raquel. Tu já colocou, né? É porque flui, é natural. A conversa aqui é de quem tem, assim, sabe como é as realidades um do outro, hein? Mas vamos compartilhar. Você vai dar o seu like aí. Você que não é inscrito. É nessa câmera, Kel? Na central. Tá, dá o seu like, se inscreve aí no canal da comunidade e compartilha. Manda aí, né? Que hoje a conversa é muito boa. Muito boa. Já estamos aqui, ó. Um bom tempo aqui já conversando, mais de meia hora, ninguém nem percebeu. E nem a gente não pediu para compartilhar. E ainda tem uma pergunta. Então compartilha. Coloca nos seus status aí do Instagram, no WhatsApp, manda essa conversa nos seus grupos para todo mundo, que tem mais conversa aqui, tem mais coisa pra gente falar, né, Luíra? Tem. Vai lá, eu te atrapalhei. Tu ia falar, né? Vai. Eu ia falar duas coisas. Mas, não, a primeira era só para concluir a questão do olhar, né? Porque eu gosto muito de olhar para os meninos, o Hugo sabe, né? Eu fico falando assim, eu gosto de ter o olhar atento para a necessidade de cada um. E como a gente tem um que é muito expansivo, outro é bem olhar, chegar, adicionalizar tudo. E o que é expansivo, naturalmente as pessoas acham que ele ama mais, porque ele chega, ele abraça, ele beija. E eu pareço a velha chata. Digo, não é assim, é porque cada um tem sua... Falando para as outras pessoas, né? Cada um... Mãe é mãe, mãe não quer que ninguém... Não, porque um ama... Não, todos amamos, cada um tem sua forma de amar, cada um tem sua forma de demonstrar o amor. Alguns vão demonstrar o amor com o ato de serviço, né? O outro vai falar toda hora, te amo, te amo, te amo. Cada um vai amar do seu jeito e cada um vai acolher o amor do seu jeito também. Aí eu fico corrigindo os familiares, os amigos toda hora. E até com a família. Vai ter um que vai se identificar mais com a avó, com o tio, entendeu? E tudo, tá tudo bem. Aí o Hugo gosta de, às vezes, colocar eles no quarto. Vão pro quarto, tá de castigo e tudo. Aí eu olho, com José Maria não funciona, Hugo. Ele vai pro quarto, Bento sofre. Se souber que vai passar 1 minuto no quarto, já vai sofrendo, morrendo. José Maria ficou em silêncio, ele já tá brincando lá sozinho, viu? Já esqueceu que tava de castigo, não tá mais nem aí. Eu só vamos ter que descobrir o que é que vai fazer José Maria sofrer, porque castigo ele não sabe. Ele vai, fazendo escândalo, porque ele gosta de chorar assim, mas não dá 1 minuto, silêncio. Quando ele silencia, pode ir atrás, que ele já está em cima do guarda-roupa, já está quebrando. Já esqueceu o que fez de errado, nem lembra mais o que é. Mas é as diferenças. Tanto para ensinar como para amar. Cada um tem sua forma. Não adianta, cada um tem ali como vai ser moldado, né? E é muito legal isso. É muito bom. Isso que você falou, numa família, né, de mais filhos, é muito importante também, porque nós temos que ter esse cuidado como pais, né, da gente exaltar as coisas boas em cada um, né, porque senão aquele que talvez aos nossos olhos se expressa melhor, né, é mais expressivo, é mais carinhoso, a gente acaba, né, exaltando um pouco mais, até na nossa fala, em tudo. Então, principalmente em público, quando estamos reunidos, a gente cuidar com isso, para a gente não falar, né, por exemplo, só de um e o outro ficar lá, puxa vida, meu pai não fala nada de mim, minha mãe nem sabe que eu existo, né? A gente erra muito nisso, né? Infelizmente, não é por maldade, às vezes é um instinto, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, né, para que todos possam se sentir também amados, né, e cuidados por nós, né? Eu só... Uma frase que o Eliezer disse, falava até pra gente e todos que estão nos assistindo, assim, nesse sentido, assim, de a gente não ter medo de errar. Eu até conversava com o Luíra
esses dias, a conversa de cama, né? Já deitados os dois. E um período que eu tava assim, eu digo, rapaz, acho que eu tô errando muito, Luíra. E eu até dizia a frase do contrário, e eu não quero errar com eles, assim. Aí até dizia, deliberadamente não. Por conhecer a realidade e errar porque quis, não quero, a gente, né? Luta, né, diariamente para não errar, mas é invariável que a gente vai errar, né? Vai errar às vezes no modo de corrigir ali, num trato também. E é importante a gente ter claro isso, né? A gente vai errar. Você até para mim serviu muito, porque eu disse, eu não quero errar, mas a gente vai errar, né, Eliezer? Assim, eu acho que esse sentimento é correto. E você falava desse corrigir, né, É. Didi? Mas assim, se a gente saber que a gente erra, é isso que é o ponto-chave. A gente realmente fazer de tudo para não errar, mas a gente vai errar. É quase Não inevitável, tem né? como. É Sabe? Vai inevitável. acontecer. Eu acho que aí é o meio termo, porque tem gente que acha que nunca erra É. e tem gente que vive no medo de errar. E É. a gente tem que viver ser maleável aí, né? Porque O isso. equilíbrio, é verdade, Porque o também tem equilíbrio entre muito os dois. pai e mãe que acha que bateu o martelo e está sempre certo. A minha criação é a que é exemplar, é a que é a maravilhosa, e não é assim, né? E a gente aprende com os erros. Justamente. Eu acho assim, o sentido de você não querer errar é de não realmente fazer algo que fira eles, e a gente sabe isso, não, de forma alguma a gente vai querer. Mas entender que pode ser que um momento a gente vai errar. E se a gente errar, retomar, voltar atrás, sabe? Isso é importante, porque daí você volta, você mostra também, e entenda, isso é um ensinamento para o filho. Porque lá na frente ele vai ver, meu pai, quando errava, ele pedia perdão. Se você ensina a pessoa, não, e sempre mostra que só você tem a razão, e mesmo você estando errado, você ainda bate o pé dizendo, não, eu estou certo porque eu dei a última palavra, você vai criar um filho que quando crescer vai pensar do mesmo jeito. E aí ele vai trabalhar com filho e filha, né? Uma esposa, sempre ele vai ter razão, a esposa nunca vai ter razão, e isso é perigoso. Então, assim, lembrar que tudo a gente ensina. Eu falava ontem, né, sobre a palavra de se as raízes são santas, os galhos, os ramos também são. E trazia isso para a família. Se, né, os pais são santos, os filhos também serão. No sentido de que, se os pais dão exemplo, os filhos, eles vão, por mais que eles possam até se desviar, porque a gente não tem como mexer nesse livre-arbítrio. Se nem Deus mexe, quem somos nós, né? Nós jamais queremos que nossos filhos se percam, mas chega um momento da vida que eles vão tomar as suas decisões. Agora, se a gente ensinou desde pequeno, deu exemplo, mostrou os princípios, os valores, se eles viram dentro da nossa casa o respeito entre o esposo e a esposa, né? As correções necessárias e o reconhecimento quando se erra e dizer, olha, me perdoe, acho que exagerei, eu não devia ter feito isso, né? Me dá um abraço aqui, me perdoa. Fazer esse ato também de pedir perdão e de dar o perdão, você cria uma pessoa, quando crescer, do mesmo sentido. Vocês lembram, com certeza, assim, atos do pai de vocês, né, que você, puxa vida, minha mãe sempre rezava, o meu pai sempre fazia isso, né? E você começa a perceber. Eu lembrei ontem, quando eu entrei no carro, porque lá em casa, quando a experiência que eu tinha como filho, assim, também meu pai 5 filhos, né, pai e mãe. Então, sempre quando a gente entrava no carro, quem sentava à frente, no banco da frente, quando a minha mãe não estava, era o filho mais velho. E a gente sempre queria sentar na frente, né? Porque eu tenho eu tenho mais um irmão homem e daí as 3 meninas. Mas as minhas irmãs são mais velhas do que eu tenho 2 mais velhas. Então, assim, eu ficava, mas eu sou homem, quero sentar na frente, né? Mas não, meu pai sempre falou, não, quem senta aqui na frente é sempre o mais velho. Sempre trazendo isso. Então, a gente criou esse Tinha uma ordem ali, né? Uma hierarquia, né? Hierarquia, Uma perfeito. hierarquia. Outra coisa que eu tenho assim de lembrança como filho. Meu pai chegava em casa, ele buzinava, não tinha portão eletrônico, ele buzinava com o carro. Nós íamos abrir o portão, já saímos correndo, abria o portão, pegava lá, ele entrava com o carro, nós trazíamos um travesseiro, ele deitava no sofá, tirávamos o sapato dele, tirávamos a meia dele, colocávamos o chinelo para ele ficar. Ele ficava esperando até minha mãe falar, a janta está pronta. Ele ficava assistindo o jornal. Isso é uma lembrança tão clara. E assim, nós brigávamos para fazer isso. Todo mundo queria fazer, sabe? Não, sou eu que vou lá buscar as coisas para o pai. Então. E esse carinho era uma maneira que a gente expressava. E ai de nós, né? Ai de nós se não estivéssemos na rua com a hora que meu pai chegasse. Entre 7 horas, 8 horas.
E a gente brincava muito na rua. Hoje a gente não brinca, né? Brinquei Hoje demais é na rua. diferente, É. né? Toda a realidade é diferente. Mas assim, meu pai sempre falava, a hora que chegar em casa tem que estar em casa, porque já está escuro. Criança não fica na rua. E aí, então, dava horário já, a mãe já gritava lá, vem pra cá, a gente corria pra lá. Pra ver. Mas assim, meu pai nunca foi uma pessoa, um homem bruto, um homem assim, violento, nunca. Mas a autoridade que ele trazia, a hora que ele falava, meu Deus, me baixava na hora. Né? Então, assim, e hoje eu trago isso para mim, né? Por que eu falei da minha infância? Claro, meu pai também teve seus erros como pai, como esposo, mas ao mesmo tempo tem coisas que ficam marcadas, né? Da personalidade dele, da maneira que ele falava, das vezes que ele reconheceu também estar errado. Então isso vai ficar e me criou hoje a pessoa que eu sou, porque tudo vem também para essa criação. Então nossos filhos também vão ter sempre essa figura, né? De um homem ou de uma mulher, né? Que foi o pai e a mãe. Tô falando bastante, mas Não, mas- vai lá. Não, fica... Tá ótimo, vai Uma lá. outra coisa que vai lembrando, a gente vai lembrando, né? Assim, a gente tem sempre um retiro de Páscoa, né? A época da Páscoa a gente faz um retiro. E como os filhos são da comunidade, eu vou lá, faço a pregação de fundador, tal, e eles são membros também, né, consagrados. E aí teve um momento nesse nosso retiro agora desse ano, em que a gente fez lá, e depois o pessoal vem, dá um abraço e tal. E aí vem eles também, né? Aí com um olhar assim, tipo, do carisma mesmo. E sempre é um momento muito forte e emocionante para mim, porque, claro, os outros também. Mas Além de ser pai, é fundador, né? Aí é duas vezes o esses negócio. dias eu até forte. falei para Giovana, por que você não fala? Porque que o nosso fundador aqui, por que você não fala nosso pai? Pai, porque ali eu estou como filho espiritual. É a maturidade de falar Maturidade. isso, né? Você vê que Ela fazendo né, as aprendeu. entrevistas e dizendo, né? Porque o nosso fundador entrou aqui, vai pregar. Tá? Daí eu falei, mas eu já sabia que ela ia dar essa resposta. Né? Por que você não fala teu pai? Não, pai, ali eu estou falando com o filho do espiritual, com o filho do carisma, não posso ficar, né? Mas assim, esse abraço, esse momento também é tão forte, assim, porque além de eles virem com esse sentimento de agradecimento pelo carisma, né? Mas também o filho, né? Ele fala em abraço e a gente tem aquele momento muito bonito, assim. Então, isso fica marcado. Por quê? Porque eles veem também, desde o início, nasceram na comunidade, viveram isso, né? E hoje conseguem também fazer essa distinção de que o meu pai é o fundador, mas é o meu pai também. Então, a hora que o pai fala como fundador é uma coisa, a hora que ele está falando como um pai lá em casa é outra. Há um momento para cada coisa, pra né? cada coisa. E é difícil dividir, né? Demais. E eu tenho uma pergunta para fazer. Vai que eu também tenho uma. Vai lá, mãe. Não, é porque a gente tá falando muito sobre filho, né? E uma das coisas que a gente observa hoje em dia nas famílias é que, às vezes, as pessoas, quando começam a ter filho, vem a crise no casamento, né? Muitas vezes você vê que depois dos filhos, porque às vezes as pessoas querem ter filho para corrigir o casamento, né? E acaba vindo a crise. Outras vezes estava com o casamento, depois dos filhos vem crise. Mas a gente está aqui com um casal com mais de 20 anos de casados, com 6 filhos, né? E que estão casados, né? Que podem nos falar que os filhos não trazem crise, ou se trouxeram, como foi corrigido, como foi melhorado. Porque isso é uma questão muito levantada nas famílias. Porque você vê que muitas vezes, depois que tem filho, a mãe esquece que é esposa, né? Que acontece muito também. Ou o pai também acaba tendo um olhar mais voltado ali, porque é como a gente fala hoje. Hoje, lógico que nossa atenção é muita para os meninos, porque eles precisam muito da gente. É uma fase, né? Justamente, é uma fase que requer muito fisicamente da gente, requer muito psicologicamente da gente, mas que eu e o Hugo, a gente tem na nossa cabeça sempre, vai passar, e que eu não deixei de ser esposa de Hugo, eu não deixei de ser a mulher de Hugo, e Hugo não deixou de ser o meu marido. Sim. Então a gente tenta sempre ter esse olhar, mas a gente sabe que muitos casamentos se perdem por conta disso, né? Aí eu queria que vocês... Eu acho assim que o que hoje tem sido o grande mal vivido é realmente o desequilíbrio. Até falamos do Nossa Senhora de Equilíbrio aqui daquilo. Mas existe um grande desequilíbrio. Porque assim, nós não sabemos mais dividir o que é para um, o que é para outro. Muitas vezes, na comunidade, a gente tem atendido pessoas de idades, talvez assim, dos nossos pais, que um pouco mais novos, que se separam o casal. Tiveram Depois de filhos, muitos trabalharam. anos, né, de casados. Depois que os filhos casaram, saíram de casa, eles se separam.
E eu comecei a fazer uma análise. Por quê? Que essa idade, que os filhos já saíram de casa, os pais não conseguem ficar mais. Porque eles esqueceram que eles eram esposos e se tornaram somente pais. Achando que a vida toda vai se entregar para os filhos e tudo. Mas a gente tem que entender, e isso é uma grande realidade que nós temos e é difícil às vezes até de aceitar, é que os nossos filhos vão embora. Eles vão sair de nossas casas e esse é o normal. Eles precisam ter assim como nós saímos da casa dos nossos pais. Só que quando a gente perde esse equilíbrio de saber que nós somos, antes de pais, somos esposos, e nós não damos mais o tempo necessário para o marido e para a mulher, e a gente acaba só se dedicando aos filhos, entra realmente essa crise. Não existe o equilíbrio. E aí, quando os filhos forem embora, a gente não consegue conviver mais, porque a gente não é mais marido e mulher, a gente mora junto. E aí que é o complicado. Então, isso precisa assim, tomar um grande cuidado para que não caia assim, nessa situação. Claro, os filhos vão tomar tempo, mas a gente tem que se abrir a essa realidade. Tudo se adapta. Tudo se adapta. Isso é uma fase, são níveis que a gente vai subindo a cada momento. Então, precisa ter, claro, o cuidado do filho, cuidar das coisas, mas também precisa ter o momento do marido e da mulher. Precisa ter aquele momento que se chama a avó e fala assim, vó, fica com eles que hoje eu vou sair com meu esposo, vou sair com a minha esposa. Sabe, vamos namorar, vamos conversar, vamos ficar um pouco mais. E se faz isso desde o início, quando eles vão crescendo, porque chega uma hora que eles já não vão sair tanto com a gente mais. Que nem hoje a gente até fala. É um desafio, né? Como a Luíra falava, depois você conclui. É a crise de quando os filhos chegam, porque a gente entra numa crise, né? Por nunca ter vivido aquela experiência, então você fica, né? E saber balancear isso, como Eliezer falava, né? Do seu ser esposa, do seu ser mãe. Então a gente entra nessa crise. E cada fase dos filhos gera, né, entre aspas, uma crise diferente, né? Então cultivar isso é bom. A crise de os filhos começarem a namorar, né? Que a gente já está vivendo. É uma crise para nós pais. Por quê? Porque puxa vida, você está acostumado a ter eles ali, né, debaixo das tuas asas, de cuidar, de repente chega uma pessoa totalmente diferente que você nunca conhece na vida, então é uma crise, né, interior sua. E a crise de a gente não ter mais essa família reunida sempre que a gente quer, né? Porque a gente fala assim, vamos fazer um almoço. Eu não posso porque eu tenho isso. Eu não posso porque eu marquei aquilo. Eu falei, puxa vida, então não vai dar mais, né? Então a gente sempre viver cada fase, né, profundamente, dedicadamente, com intensidade, porque ela vai passar. E depois ou a gente vai se arrepender de não ter vivido bem, a gente vai sentir saudades, né? E enfim, e é buscar esse equilíbrio, né, que é o verdadeiro desafio, né? Eu trabalho muito isso desde o início, né, do nosso matrimônio. Quando nós namorávamos, eu sempre dizia até pra gente, né, casar não é sempre lua de mel. Ai, amor, né? Mas não é sempre lua de mel, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito... razão, né? Razão, eu sou razão. E às vezes eu falava muito isso, ela não entendia, mas realmente, a gente não é lua de mel sempre. E até mesmo com os filhos. Coração de mãe, nós temos um terreno grande, ela queria construir uma casa grande para todo mundo. Todo mundo aqui todo perto, mundo junto. Né? Aí agora eles começaram a vir. A gente até estamos indo nesse rumo, mas a gente tá vendo que a gente vai ficar com a casa vazia. Eu tô construindo uma casa grande e tô... Porque, né, o jeito dele dar passos, deles darem passos é diferente da nossa visão. Não posso obrigá-los a viver aquilo que eu acho certo, né? Porque cada um tem a sua história, o seu livre-arbítrio, a sua história a ser construída, né? Não, por pai e mãe, não sai de perto, não. A verdade é essa. A gente vê, eu vejo com nossos pais, né? Quando disse que ia casar, a Loira disse, tua mãe assim, não sei o que, mãe tá assistindo, não, né, mãe? Loira ficava... mas é assim, a gente observa, né? Pai e mãe, se puderem, a casa tá ali do lado, tá todo mundo ali junto, né? Não sai. Mas aí você falava e é verdade. Eu até digo pra Luíra, né? Assim, se o filho tá dentro de casa num certo momento, é porque ele não prosperou, ele não cresceu. Sim. Que dói. E hoje eu vejo, né? Eu sou pai, vejo com os meninos já pensando lá na frente. Mas ele já tô conversando com eles. Ele tem que... já tô falando sobre esse negócio de namoro desde já. Eles têm que sair, porque assim, é sinal que estão
Sim. Tá crescendo, que é o fluxo, E é o né? fluxo normal. E assim, Dói. que nem eu falei pra Regiane, aí a gente tem essa vontade, claro que gostaria, mas já começamos a perceber diferente. Já os namorados, que estão. O Luiz namora 4 anos, a Giovana vai para 2 anos. Já estão pensando, pai, acho que a gente vai ver um apartamento, a gente vai. Ótimo. E daí Assim, você vai precisa ter fazer. esse cuidado, né? Porque senão você desanima os sonhos deles. Vejam. Aí, Então mas você vamos precisa casar daqui 2 incentivar. anos. Tudo bem. Se vocês conseguirem comprar, já compra, põe para alugar, sabe? Vou dando esse incentivo. Porque se a gente fala, não, filho, não compre nada, fique morando aqui, é muito mais barato. Você não faz a pessoa ter eles criarem essa visão de que um dia também eles não vão ter mais nós. Sim, criarem Então, essa independência, né? De darem passos sozinhos, né? De serem protagonistas, né? Que Eliezer sempre fala. Claro, com Deus, mas serem protagonistas da sua história, Eles né? precisam Das caminhar suas decisões. Mas é para o pai, né? Falando como pai, sim, é para nós como pais, realmente a gente gostaria de estar sempre, mas isso não é o fluxo normal, né? A gente precisa dar essa liberdade. Vocês ainda têm tempo para ver, mas nós já estamos passando. Por isso que eu digo, essa cuida situação. direito de mim, o que depois só vai sobrar eu pegando do teu lado. Tu fica cuidando bem. Luíra já pega José Mares filho? Você vai deixar sua esposa... Vou falar que você fala as coisas, vou falar as coisas dos bastidores também. Filho, você vai deixar sua namorada chamar a mamãe de uma sogra mal, de cobra? Aí ele, depende como você Aí disse, for. não, Você mamãe. não vai deixar seu namorado chamar a mãe de cobra, não, né? Mas assim, Não sem saber nada. Não, mamãe não sabe nem o que é namorado, não sabe o que é nada. a mãe tem muito ciúme de filho. Eu acredito, eu acredito. A Regiane, Eu tenho a namorada do Luiz Felipe, né, Milena? Amo ela de paixão, mas eles vivem pegando no meu pé porque Milena, olha aí. Luiz Felipe e ela começaram a namorar muito novos, e era São a 4 primeira anos, 15 experiência anos começou a namorar. lá de casa, né? Então, era meu menino, né? Era o primeiro, né? Então, eu fui assim, um pouco, não demais, mas cruel, né? Então, eles pegam no meu pé, em toda conversa que a gente tem, às vezes a gente senta para conversar e rir, sempre volta nesse assunto, né? Porque a gente erra, né? Naquele sentido de proteger, de amar demais, a gente acaba dando umas gafes que foi meu assim Deus, no primeiro né? encontro, né? O Luiz conheceu ela no retiro de Cristo. Mas é culpa deles, porque eles não preparam a gente para essas coisas. preparar. Eles chegam Chega assim, de uma vez, né? jogam tudo e a gente tem que dar conta. E eu não dei. Vai lá, conte. Aí chegou no retiro de Crisma e trouxe, era aniversário dele, daí ele trouxe ela, assim, mas eles não estavam namorando. Ele só trouxe, mãe, conhecer a minha amiga e tal. Aí eu fui, abracei a ela, falei, que legal, seja bem-vinda, né? Que bom. E a Regiane fez aquilo, ela olhou de cima e embaixo. E ela ficou, É o meu jeito de 15 ser, anos, né? Era É o meu menininha jeito nova, de ser. então assim, tipo, ela ficou Tadinha. assustada, né? Daí eu saí, eu peguei o carro, fui, daí eu falei, aí eu comentei, amor, você nem deu o oi direito pra menina. Claro que eu dei. Eu falei, não deu, amor, você foi muito assim. Daí ela ficou pensativa, se arrependeu, daí falou pro Luiz, bom, a gente vai comer a pizza de noite, quer chamar a Milena, chame, pra ir junto. Aí a Milena, tadinha, nem comeu direito, mas foi. E ali começou o conhecimento dela, depois ele fez até um caminho na comunidade, porque ela também é da comunidade, e começaram a namorar, e estão até hoje, né? 4 anos já. E hoje, para nós, assim, né? Ontem eu dizia isso, né? Porque existe os ciúmes, né? Principalmente você quando for menina, né? A tua menina, a gente sempre tem isso, porque a gente criou isso, né? Que a menina a gente tem que proteger, então a gente tem esse sentimento de pai que na pressão. No menino, talvez a gente nem tenha tanto, né? Porque a minha dificuldade nem foi tanto, porque era o Luiz o primeiro a namorar. Se fosse a Giovana, acho que ia ser pior. Mas, assim, e ele me falou isso aquele dia, sabe? Ele disse assim, se o pai não acolhe o namorado ou a namorada, você perde um filho. Agora, se você acolhe o namorado e a namorada, você ganha mais um filho. E hoje, graças a Deus... Sabedoria. Foi sabedoria. E aquilo me chegou, porque assim, realmente, a gente vai vivendo essas fases, a gente não pensa que isso vai chegar. E ele, claro, já tinha pai, já é vô, né, tudo. Então, aquilo ficou marcado com o meu coração. E realmente, quando eu começou a namorar a Milena, comigo é um grude. Nossa, acaba sendo mais do que... E os meninos começaram a chegar. E chegando, assim, aquele respeito, normal, e eu falo sério, mas eu brinco também. E nesse retiro eu abracei eles
né? No retiro de Páscoa, eu abracei eles e eu falei isso até pro Jackson, que é o namorado da Giovana. Eu falei assim, olha, Jackson, eu falei a mesma frase. Um dia o fundador falou isso para mim, assim, assado, e eu quero dizer que hoje, para você, que eu te acolho também. Eu quero que você seja o meu filho. Nossa, gente, mudou completamente o menino. E ele, assim, eles são muito bons. Eu não posso Que eu reclamar tô deles. aprendendo enquanto o meu tem 3 e 2 e 9 meses. A gente tá se adiantando aqui, ó. Alguns Como diz anos. o povo assim, ganhando 10 anos, ganhando... Às vezes eu tô assim pensando, eu tô calada, o que é que tá pensando? Isso quando eu for grande. Mas a gente olha e fala assim, ele só tem 3 anos, mas passa tão rápido. Olha, eu vou Tão lhe dizer, rápido. eu acho que 100% dos pais que eu já sentei pra conversar, todos falam. Muito Passa muito rápido. Muito rápido. Tipo assim, não é uma pessoa ou outra, são todos. Passam muito rápido. Aí eu gosto sempre eu digo algo, eu fico aqui na minha calada, filosofando sozinha comigo. Eu fico olhando ali para eles e pensando, meu Deus, vai passar muito rápido. Então, eu tenho que estar aqui de verdade enquanto eu estou aqui. Às vezes a gente quer se estressar porque a exaustão nos faz, né, perder a paciência muitas vezes. Ontem mesmo, quando a gente partilhava com vocês, todos acordaram. E eu, lógico, eu estava muito cansada. Só que eu pensava, não, eles estão acordando porque a gente mudou a rotina. Eles são só crianças. Eu que sou adulta, eu que sou a mãe deles. Eu preciso me manter Sim. calma. E vai ter um dia que eles não vão estar acordando na madrugada. Eu sempre gosto de pensar nisso e, como eu sempre falava, quando eles são recém-nascidos, que eu estou com eles, eu fico sempre pensando também nos pais que estão com filhos em hospital e tudo isso. Porque, às vezes, a gente se fecha tanto ali só na nossa realidade, no nosso mundo, que às vezes a gente acaba não vendo a graça que a gente está vendo, porque tem outras pessoas em situação sempre muito mais difícil que a gente. Então eu fico olhando assim, já estou pedindo para eles, né, não deixar ninguém me chamar de cobra. Mas é o que eu falei para vocês, eu gosto de brincar lá em casa, Sim. no meio do caos, a gente tá tudo tem aquele problema, eu solto uma piada para a gente descontrair. Mas passa muito rápido mesmo. Porque um dia desse a gente estava se conhecendo na comunidade. Nosso filho já tem 3 anos. O mais velho já tem 3. José Maria ontem no congresso, né? Brincando lá, não sei se a gente partilhou com vocês. Pegou uma criancinha lá, sentadinha, uma menininha, jogou pó de serraria no cabelo da menina. E eu digo, senhor, ainda bem que nós estamos todos em comunidade procurando a mãe da criança, Raquel. Porque a Raquel viu, tava sorrindo lá, né, Raquel? Da menina. A gente também Cadê tem um a mãe arteiro, dessa né? criança pra... Sempre tem. Eu só ficava, Hugo, É uma alegria. vai atrás da mãe, pede desculpa. Vai atrás dessa mãe, pede desculpa. Marlene, a conversa tá muito boa. Vamos compartilhar, né, Raquel? Porque nós já vamos caminhar para encerrar. É uma pena, mas já estamos com quase 1 hora. Né? Meu Vamos Deus. organizar aqui. Aliás, tempo tem a passa, né? Boa, não, Passa. muita coisa. Então, dá teu like aí, compartilha, manda essa conversa nos teus grupos, manda porque a conversa tá muito boa. E eu tenho uma pergunta pro Eliezer e pra Regiane, que eu sei que é uma pergunta bem para eles que nós somos comunidade, e principalmente para eles, né, que já estão numa que a gente sempre, por exemplo, a gente sempre conversa, né? Você falava, né, Eliezer, na pregação pra gente, diz assim, o exemplo convence, né? Não adianta às vezes só a gente falar. E nós que somos pais, eu acho que vocês também têm esse, né, pensam isso e a gente fica assim, você tocava nesse livre-arbítrio, assim, a gente quer que, em regra, que eles vivam o que a gente vive. Né, o que a gente oferece, a gente espera que eles vivam isso. E muitas vezes pode ocorrer que não. Né? Eu sei que acho que a gente conversa aqui, né? Eu e o Luíra, a gente diz assim, será se eles vão viver isso? Será se eles vão seguir essa vida, né, esse contato com Deus como a gente tenta fornecer, tenta entregar, tenta, né, inspirar eles para isso? Mas pode acontecer que não. Que, se acontecer que sim, que ótimo. E, né, vocês têm muito mais gabarito para falar sobre isso, sobre até que ponto às vezes a gente vai influenciar nesse livre-arbítrio dele, na escolha deles, dos nossos filhos. Assim, lá na nossa família, na nossa casa, uma das coisas que eu sempre tomei muito cuidado, porque assim, por ser fundador, e a gente também, então a gente colocar algo como obrigatório. Então, assim, eu nunca gostei disso ser obrigatório, de nada ser obrigatório. A pessoa tem que ter o livre-arbítrio de escolher. Ela escolhe o que quer ou não quer. Mas, assim, quando nós temos as crianças, e isso está dentro das nossas responsabilidades, nossos deveres de pais, é sempre educá-los na fé. Isso tem que estar. Então você tem que educá-los. Você tem que... Ah, pai, não quero ir para a catequese. Mas vai. Tem que ir. Enquanto a gente tem como educá-los nesse sentido e fazer com que eles vão, a gente tem que fazer, sabe? A gente tem que insistir, a gente tem que falar da fé, tem que mostrar. Mas
principal, eu acredito ser realmente, né, que as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Então, quando o filho vê o pai fazendo, a mãe fazendo, e vendo que isso não é um peso. Sabe qual o grande problema, às vezes, que acontece na comunidade? Que os pais de comunidade dão mau testemunho, eles dão contra-testemunho. Estão na comunidade e só reclamam. Reclamam de ter que ir na missão, reclamam de estar fazendo isso, e os filhos estão escutando. Eles observam tudo. Tudo. Por que eu vou para lá? Absorvem Não, esse também. negócio, Sim. né? Por que eu vou lá se meu pai não gosta, minha mãe não gosta, só reclamo? Ou então, também eu falei sobre isso, que quando eles são pequenos, eu sei que dá muito trabalho, é muito difícil, mas a gente tem que fazer o máximo possível de levá-los para que eles possam ir. Eu sei que é muito difícil levar a criança na missa. E a gente sofreu muitos anos com isso, porque era também com crianças pequenas, e como que você leva? Né? Não tem cola. Aí a gente recorre aos irmãos de comunidade. Cada um pegava e... A graça também graça de ver disso, comunidade, né? A graça... A gente já chega repartindo o já, pão. a graça que nós temos. Chega lá, já chega uma... Ô, bem, tem um amigo meu que diz assim... Hugo tem muito filho porque tem 37 pessoas da comunidade. Isso é uma graça. Mas é isso mesmo. Venha também pra Não, cá. É uma graça. Mas também o desafio de nem sempre ter os irmãos, né? Eu lembrei agora, a gente sempre fazia, às vezes a gente tinha já 4, né? O 3 já era difícil, porque só tem 2 colos, né? Chega na missa, dorme. E daí o que você faz, né? Não tem colo para todo mundo. E às vezes a gente sai na correria, não dava tempo de pegar carrinho, não dava tempo de nada. Então a gente fazia algo divertido. Até o ir à missa, né, se tornava divertido. Porque a gente combinava, falava assim, olha, nós vamos para a missa, se todo mundo ficar firme, não dormir, aguentar legal, depois na missa a gente passa e toma um sorvete. A gente passa e compra um doce, né? Então eles ficavam, às vezes ele... Tava meio sonolento, né? Eu lembro do Luiz, principalmente ele, por ser competitivo, ele sentava e falava, não, mãe, já tá acabando, mãe. Tá quase. Então tá bom. E daí no final, né, claro que o mais importante não era o doce, era o estar na missa. Mas levavam eles a viver, né, essa experiência diferente. Era como a gente via de driblar, né, aquela dificuldade, aquele desafio. E isso é muito legal, porque também às vezes a gente quer ser tão politicamente correto, no sentido que eu vou oferecer um doce, estou perdendo. Tirando o sentido da missa, não tá. Eles são só crianças. Sim. Só crianças, né? Às vezes a sim. gente também se cobra muito nesse sentido de não, eu tenho que ensinar que não, a gente vai ensinando aos poucos, a gente não pode cobrar. Os meninos só têm tal idade. Cada idade vai avançando e tá tudo bem. E outra, você não tem como cobrar de uma criança uma atenção à missa. Como que ele... Pequeno, nós adultos temos horas que temos de- dificuldade, assim, se tiver com muita coisa na Sim. cabeça, a gente fica pensando em várias coisas e avalia uma criança. Agora a criança tem que ter realmente isso. Tem alguns locais que até fazem as salinhas separadas, né? Lá na nossa realidade tem, né? A escolinha Dominical, da que eles missa, chamam, né? da missa. Então eles tiram as crianças na hora depois do canto inicial, levam a parte e lá eles fazem uma dinâmica de Sobre o brincadeira, Bem ensinam interessante. a liturgia e depois no final O eles padre voltam. chama e eles apresentam o que eles fizeram, o desenho lá sobre tal, e sempre o evangelho. Por quê? Porque é uma outra dinâmica. E aí eles vivem, eu acho interessante, porque aí eles saem correndinho assim pra ir, né? Os pequenininhos já O vão... padre pergunta, né? O que você desenhou? Aí eles mostram com orgulho, É. explicam. Faz o quê? A criança gostar de ir. Então, assim, isso a gente também tem que fazer, sabe? A gente tem que incentivá-los aí, né? Enquanto a gente conseguir levá-los, a gente vai. Aí você disse, né? Puxa, mas daí eles crescem, perdem... Sim, pode ser que... E isso é um risco, por isso que a gente não pode ter medo de fazer as coisas, porque pode acontecer. E aí você vai se frustrar, mas eu fiz... Não, eu fiz a minha parte, eu incentivei e vou continuar fazendo. Mas vai chegar um momento que eles vão ter o livre-arbítrio. E eles que eles já vão tomar as atitudes por si mesmos. Mas se foi ensinado, se foi plantado, gente, isso não tem, assim... Eu tenho a certeza de que isso vai um dia florescer. Pode ser que demore um mais do que o outro, mas essa raiz, né, essa semente já está ali criando raiz. E por que eu falo do exemplo? Porque muitas vezes, digamos, eu vou colocar aqui uma pessoa que de repente fuma, né? E aí você fala para o filho, você não pode fumar, mas eu fumo. O Como filho você tá vai querendo convencê-lo, ele vai né? entender. De Como não que ele viver vai aquilo. entender por que eu não posso fumar se meu pai fuma? Entende? Então, e se só fala isso, você não explica a situação, então a gente precisa dar exemplo. Então, da mesma forma que eu dou exemplos bons, eu posso também dar exemplos ruins. Então, eu preciso mostrar sempre o bom caminho. Sempre. Essa é a nossa missão. É assim que vai, é dessa forma. Explicar, sentar com as crianças. Às vezes as pessoas, mas eles não entendem. Entendem muito. Entendem. Desde
qualquer idade. Se Sim. você conversar, se você explicar, eles entendem. Eu não concordo com quem diz que eles não entendem. Eles entendem tudo. Claro, né, na dinâmica deles, na cabecinha deles, mas eles compreendem, eles entendem tudo que a gente fala. Né? E é interessante que depois que eles crescem, depois eles começam a contar coisas lá do passado, quando eles eram crianças. Algumas artes que eles não contam pra gente que fizeram. Que a gente nem sabe o que nós fazia. fazia isso. Então, porque eles estão na fase de desenvolvimento e descoberta e formação. E isso é muito legal. Porque daí você vê, poxa, tá valendo a pena. Então, a possibilidade, a gente não vai dizer, a gente não tem como segurar eles, não tem como dizer, porque senão você vai criar uma autoproteção e vai achar que ele vai ter que ficar sempre debaixo do teu braço e você não vai soltar para nada. Não. Um medo que tinha lá, nós moramos na cidade grande, né, o metrópole, então assim, meu Deus, é perigoso. E aí, para eles começarem a sair e pegar ônibus? Eu levei meus filhos para a escola e trouxe até eles ficarem grandes. Mas chegou uma hora que eles começaram a trabalhar, eles tinham que pegar. A gente não dava mais conta, né? Não tinha Eles mais tinham que como começar a abraçar sair. tudo. A Regiane, primeiro dia que a Giovana era mais velha, então a gente ficou, acho que mais protegendo, assim. O Luiz já saiu cedo, 14 anos começou a trabalhar, pegar Mas ônibus. pelo temperamento dele mesmo, né? ele De não ser consegue, independente, né? Aí nós tínhamos a questão da Ana Carolina, também começou a trabalhar, e aí, agora? A Ana tinha medo de pegar ônibus. Ela teve problemas psicológicos de ansiedade, então ela tinha medo. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Mas ela quis trabalhar. Eu falei, vai trabalhar. Conseguiu um emprego, foi. Gente, hoje também mudou completamente. Por quê? Porque começa a vencer os desafios. Qual a grande dificuldade hoje que existe dentro das crianças, né, do problema? Vão virar adultos que têm hoje grande dificuldade de conflitos. A maioria não consegue resolver conflitos mais. Por quê? Porque os pais sobreprotegeram e não deixaram eles crescer. Então isso a gente tem que tomar cuidado, porque tudo faz parte, tudo parte da gente. Né? Então desde essas sementes de fé, a semente também para eles se tornarem bons homens e mulheres, os princípios, os valores, tudo nós como pais, no início a gente planta. E depois eles vão colher, com certeza. E só para concluir, né, a pergunta do Hugo, em se falando de comunidade, né, às vezes a gente é o mundo ideal, né? A gente gostaria que todos fossem, né, consagrados da comunidade, seguissem o mesmo caminho. Por quê? Porque é o nosso chamado, é aquilo que a gente acredita, né? Não que a nossa comunidade seja melhor, né? A Santa Cruz seja melhor que a Missão Resgate ou outras comunidades, né? Deus faz um chamado para cada um e usa de um meio, que no caso é o nosso carisma, né? Que é pessoal, que não é para todos, né? Senão teria uma comunidade só e todo mundo viveria nela. Então, o desejo é que todos os filhos participassem. Mas, como, né, falei, o chamado é pessoal, é para cada um, né? Pode ser que um dos nossos se torne Missão Resgate, né? Por que não? Por quê? Porque cada um tem esse chamado pessoal. E às vezes nós pais sofremos com isso, é mais uma das crises, né? É mais uma das crises. Nossos. Nós temos aí os 6 filhos, né? Alguns ainda não estão em idade de entrar num caminho vocacional. 2, né, já estão no caminho vocacional. Giovana já é consagrada, Luiz Felipe está aí no 2º discipulado. Mas foram os 2 que Deus chamou. As outras, né, a Ana Carolina, a Maria Eduarda, que já têm essa idade que talvez poderiam começar, ainda não sentiram, né, não despertaram. Mas nem por isso eles não têm esse coração, como Eliezer falava, né, de valores, de ser de Deus, de ter tudo isso que a gente viveu sempre, né? Então a gente precisa também pedir esse equilíbrio nesse sentido. Não é porque meu filho não está, né, fazendo aquilo que eu faço que ele não é uma boa pessoa, que Deus não vai, né, estar com ele, enfim, né? É interessante, né, também falando, porque os 2 estão, ó, a Ana Carolina, que agora está com 18, não está, mas ela começou a namorar um menino da comunidade. E que assim, eles sempre estão com a gente. Então, o retiro de Páscoa vai todo mundo, porque vou deixar em casa os filhos? Não deixo, vai tudo junto no retiro. Mesmo não sendo membro. Daí o que eles fazem? Eles vão cuidar das crianças, eles ficam trabalhando, não prestam participam. Algum serviço, prestam né? serviço para poder estar lá. Serem Isso a gente úteis, faz né? também com os outros filhos, sabe? Todos da comunidade que têm filhos que não são membros,
mas são filhos de membro, então a gente, ou se são pequenos, ficam nas salinhas, e se são maiores, são adolescentes maiores, vão para trazer alguma coisa, ajudar na cozinha, ajudar com criança, fazer uma dinâmica, para poderem estar vivendo também esse tempo com a gente. Então, eles esperam. A Ana não teve esse sentimento de, eu quero ser da comunidade, mas ela começou a namorar com o menino da comunidade. E é bonito, né? Porque daí ele vem falar comigo, tudo, pedir para fazer o discernimento do amor. E ela, junto, podia dizer, né? Acolheu, aceitou, Ela porque podia ela dizer, sabe não, eu como não quero. funciona. Ela né? soube, escolheu, aí teve as E revela uma maturidade, né? muito legal. Então, assim, é isso que eu tô dizendo. Nem todos vão ser. Talvez ela não seja nunca Santa Cruz. E eu não E vou não tem forçar. problema, né? Tudo não bem, tem problema. tudo bem, verdade. Eu não vou forçar ela a ser isso. Eu nunca falei, vocês precisam ser da comunidade. Por quê? Não é porque o pai é fundador É. que ela precisa ser E desse assim, carisma. A gente também sempre fala assim, pode ser também que, entre aspas, né, eles se percam, não queiram nem ser de vivência de igreja, que acabe se perdendo. Mas se isso acontecer, eles têm a raiz. Tem. Eles É vão isso. saber para onde podem voltar. Sim. Eles sabem que a gente também vai estar ali Sim. esperando. Que Deus, como Deus sempre nos espera, É. nós, enquanto pais, também estaremos esperando por Sim, e eles nosso padre, né, retornarem. Monsenhor Francisco, né, na sua sabedoria, ele sempre fala, né, direcionando aos pais, né, ele fala, pais, nunca deixem de semear no coração, né, a sementinha de Deus no coração dos seus filhos, porque eles podem ir para muitos caminhos, podem passar muitos anos, mas uma hora essa sementinha cresce, floresce e vai dar frutos, né? Independente de onde que esteja. Então, acho que é isso, né? A gente, como pais, precisamos semear sempre Deus, independente de, né, de lugar, independente de chamado individual, a gente sempre precisa semear, né, o ser de Deus, o viver os valores de Deus, o viver os valores da família, né? E o restante, com o tempo, né, e com a ação do Espírito Santo acontece. A própria palavra diz, né? Acho que ele diz assim: Paulo semeou, Apolo regou, mas quem faz crescer é o Senhor, né? A nós compete semear, né? Isso mesmo. Você falava, e eu lembrava de um livro que eu lia falando de paternidade, e dizia, com outras palavras, dizia assim: nós somos pais, nós não podemos perder uma oportunidade. Seja para educá-los, seja para semear a semente de Sim. Deus. Nós não podemos perder. E isso, quando eu li, eu digo, rapaz, de fato, nós não podemos perder uma oportunidade em relação aos nossos filhos. Para educá-los, para formá-los na fé. Todo momento, né, a gente tem que aproveitar para ou educar ou para, né, colocar a sementinha ali de Deus, E né? sempre, sim, é como a gente fala aqui, eles sempre estão absorvendo tudo. Lá em casa tem lá em casa, eu e o Hugo, a gente não é nada do Ministério de Música, a gente sabe nem bater palma. Eu fico brincando, nem bater palma a gente consegue bater direito. Dançar, nada. Mas um gosta de cantar, outro gosta de bateria, eles gostam de violão. Deus abençoe que sejam aí do Ministério de Música e todos os seus talentos Amém. sejam voltados para isso. Mas José Maria ama microfone. Passa o dia todo com a Nossa Senhora na mão e o microfone na mão e cantando para Nossa Senhora 13 de maio e é gritando e cantando. E é no carro e vai e vem, é o dia inteiro. Você não tem noção, não. Aí eu olhando e observando aí, eu dizendo, olha, Hugo, ele não canta outra música, porque ele não escuta outra música. mas é Ele isso só mesmo. escuta isso aqui em casa. Lógico que ele vai um dia sair, vai ouvir outras coisas, mas ali enquanto naquele está momento. aqui, é isso que ele vivencia. Sim. Porque enquanto tem outras crianças fazendo aí TikTok, sei lá, é TikTok, né? Fazendo outras coisas assim, ele não, ele tá aqui cantando para Nossa Senhora, cantando para Jesus, porque é o que ele escuta ali, é o que ele está ouvindo, e enquanto está aqui, a gente está só semeando para que eles estejam preparados para quando, né, não estiver sobre o nosso olhar. Quando o Bento começou a estudar, meu Deus, eu fiquei assim, a crise, né? Assim, porque eles, como eu fico só em casa com eles, né? Ele nunca tinha saído de perto de mim. Meu Deus, como é que vai ser? Os colegas, a gente se preocupa com tudo, né? Que se vai sofrer, se... Bento nem olhou para trás. As outras crianças... chorando, se rasgando. Bento, tchau, mamãe. Tá com Deus, te amo, mamãe. Entrou, foi pro seu colégio. Maravilhoso. A gente sofre mais do que eles. Eu expliquei, olha, filho, vai ter criança que vai chorar, mas você não... Expliquei tudo. Eles entendem. Eles entendem tudo. E eles lembram sempre do que a gente fala. Só, filho, vai ter... Quando eu cheguei, e aí, filho, chorou, mamãe, não sei o quê, contou tudo que aconteceu e tal, que ele sempre conta o que acontece, né, Hugo? Mas
ele só chora até hoje para não ficar no colégio se ele tiver com sono. Mas nunca chorou porque, eu vou pro colégio, não quero ir, vou ficar longe de... Teve um dia que José Maria chorando, querendo ficar com ele no colégio. Ele, mamãe não vai ficar aqui, não. Mamãe vai ficar. José Maria, a gente sabe que vai chorar. Quando se Luíra der as costas, ele tá... Eu sei que ele vai chorar. Mas ele ainda é muito bebê, né? Eu vou preparar ele até a idade. Tem tempo, né? Tem tempo. Mas ele... Mamãe não fica aqui, não. E é sério. Ele é nosso velho lá de casa. Mamãe vai ficar aqui, Que não. lindo, né? Você vai chorar. Mas, Luíra, nós temos... Você vai conversar mais, né? Segura. Olha, que alegria, que conversa boa. Foi Flui maravilhoso. naturalmente, né? Como é bom tê-los aqui. É uma alegria enorme. Eliezer, Regiane, vou deixar vocês para dar essas últimas palavras para quem é pai, para quem não é pai, para as famílias que nos assistem, sobre filhos, sobre casamento, né? E como é maravilhoso ver isso, né? Que tem os nossos desafios, mas que vale a pena, né? Luíra até costuma dizer, vale a vida, né? Ter nossa família, ter nossos filhos. Muito bom ter vocês, obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Tenho certeza que essa conversa de hoje vai ajudar muitas outras famílias, muitas outras casas e gerará grandes frutos. Amém. Amém. Eu também só tenho a agradecer, né? O que eu diria, né? Para todo mundo, para mim também, porque eu preciso também me convencer disso todo dia, né? Como ser uma família não perfeita, porque eu acho que ela não existe, né? Mas como acertar? Eu acho que o amor é a chave de tudo, né? Amar, né? Ver de verdade e sempre pedir, né? A luz do Espírito Santo, a graça de Deus para estar nos ajudando, nos conduzindo, principalmente nas coisas que a gente não tem o entendimento, a sabedoria. Se não for Deus, por nós, a gente não consegue fazer nada. Mas eu vejo assim que, mesmo nas nossas limitações, né, o amor sempre faz a diferença. Né? Então eu vejo que quem é família, quem está enfrentando dificuldades, quem vai ser família, né, busque sempre amar, de verdade. Né? Seja verdadeiro, intenso e nunca deixe Deus de fora. Né? Nunca. Sempre coloque Deus em primeiro lugar e com o caminhar, né, da carruagem, como diz, Deus vai colocando tudo no lugar certo, do jeito certo, né, e dando o jeitinho dele que a gente não consegue. E como a Regiane disse, né, manter sempre essa espiritualidade. Nossa casa precisa ser sempre um santuário. Né? Eu lembrando da minha infância, a minha mãe sempre ensinava antes de eu dormir a rezar, a fazer uma oração, né, a pedir ao anjo que protegesse naquele momento. E isso passou, né, hoje tenho 46 anos, e mesmo assim, né, lembro daquele momento que a gente deitava e ela pedia para a gente rezar aquele versículo e pedir a proteção de Deus. Então, assim, vai ficar marcado. Não importa o tempo que passa, os anos que passam, você sempre vai lembrar. Então, se essa semente vai ser plantada, vai ser sempre plantada, regada, e no momento certo ela vai florescer. Então, nós como pais, e quem, né, deseja ser pai também, espera isso, reza e pede a Deus, sempre consagrar a vida e consagrar a família a Deus. Porque se Ele está junto, né, por maior que sejam as dificuldades, maior que sejam as tribulações, os problemas que nós vamos enfrentar, porque nós vamos enfrentar, né, diante das situações do mundo hoje, mas se nós estamos firmes nesse propósito, firmes nos valores, nós vamos vencer. E a palavra que eu deixo é que a gente precisa realmente lutar pelas famílias. Precisamos ser exemplos para as outras famílias, para que eles possam entender, né? Porque o mundo hoje quer destruir a família. Então, que nós possamos ser exemplo em todos os sentidos. Então, que a gente seja exemplo para que a gente possa mostrar realmente que vale a pena ser família. Existem as lutas, existem os cansaços, existem os problemas, dificuldades, mas tudo isso, né, é superado por aquilo que nós experimentamos com os filhos, com a família, com a esposa. Então, vale a pena. Então, possamos dar testemunho. Né? As palavras convencem, mas o testemunho arrasta. Amém. Amém, gente. Muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. A gente que já agradece. esperava que seria, né? A gente já sabia que seria um podcast maravilhoso. E vamos esperar o próximo, né? Quando eles vierem aqui novamente, a gente vai agarrar e vai dizer, não, vai ter o segundo. Tenho certeza que todo mundo vai pedir, não, a gente quer outro, queremos outro, porque foi maravilhoso. Porque, como diz, né? Testemunho arrasta e vocês já têm testemunho. A gente está aqui no início da nossa caminhada, né? 4 anos de casado, vamos fazer 5 anos de casado ainda. Estamos engateando ali.
Mas eu sempre digo que nosso olhar em relação a casamento mudou desde que a gente conheceu outros casamentos, entendeu? Isso é muito importante, muito, porque aqui a gente já falou, nós somos filhos de pais separados. Então, eu fico brincando com o que eu digo, Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Escolheu a nós, que teríamos, né, um olhar até então, antes da nossa conversão, totalmente distorcido sobre casamento, para que a gente desse certo, para que a gente queira dar certo, e nós vamos dar, porque eu já disse que até Amém, a já glória. deram, né? Já amém. Ele só me Amém. deixa na glória, eu fico brincando com ele. Não Ele, seja olha, nem louco. se você quiser me deixar, vai ter que morrer, porque aqui até a morte nos separe. Então, Deus nos escolheu para confundir os fortes, né? Que a gente não tinha esse desejo de casamento, não tinha, pelo menos partindo de mim, né? E quando eu vi outros casamentos, por isso que eu digo, por isso que a gente tem que lutar tanto para ser exemplo para outras famílias, por isso que a gente gosta tanto de falar sobre casamento, de falar sobre família, porque a graça que Deus nos deixou foi por meio da família. Todas as vocações existem porque existe a família, né? Então, muito obrigada por terem aceitado estar aqui conosco. A gente sabe que mesmo na correria que chega aqui, é uma correria, e eu tenho certeza, como o Hugo falou, que vai gerar muitos frutos essa conversa, viu? E é isso, né, amor? É isso, amém. Foi maravilhoso. Uma santa e abençoada noite. Que Deus abençoe.